Cara, que trabalho que você vai me dar aqui, hein? Nesse especial de 60 mil inscritos, eu vou analisar 7 designs que foram enviados lá no nosso Discord. Quem estava ligado lá nos avisos conseguiu enviar e aproveitou a chance de aparecer aqui. Eu não vou apenas analisar, eu também vou te dar várias dicas e te ensinar vários truques durante todo o vídeo. Então se você pular alguma parte, vai perder dicas que os outros vão saber e você não. Se quiser que eu analise ou refaça o seu design, você precisa entrar lá no nosso Discord e ficar atento no canal Avisos. O link está aqui na descrição. O primeiro design é o do Raf, começando pelos pontos positivos. Raf, é o seguinte, um dos pontos que me chamou muito a atenção no seu design foi a qualidade da imagem, o destaque no produto, tá incrível, você preencheu bem todo o quadro de criação, ou melhor dizendo, toda a sua composição está preenchida, isso é muito interessante e traz bastante valor para o produto. Fora esses dois pontos, uma coisa que eu também gostei bastante foi o ambiente que você criou. É um ambiente bem quente, bem iluminado, traz essa sensação de alegria, de cachorro-quente, de hot dog, bem interessante, ficou bem construída essa ideia que você quis transmitir aqui. Essa sombra que você colocou aqui embaixo do hot dog ficou sensacional, ficou bem construída, bem interessante e casou perfeitamente com o posicionamento do lanche. Fantástico. Agora, os pontos negativos. A gente tem essa fonte bem mais ou menos que você colocou aqui, tá? Esse dogão hoje com esse meio rabiscado, meio pincel, meio brush, não sei. Não ficou interessante, ela ficou meio infantil, ela não tá bem legível, isso aqui acaba atrapalhando um pouco a compreensão da mensagem. A hora que eu bati a primeira vez o olho no seu design, eu não consegui entender, e esse é um ponto que você tem sempre que pensar. O cliente vai bater o olho no seu design, ele tem que entender a mensagem clara, objetiva e o mais rápido possível, e essa fonte não cumpriu esse papel, então descarta ela, procura uma outra que seja mais interessante, que aí sim o seu design vai ficar top. Outro ponto negativo é essa pergunta: vamos pedir um dogão hoje? Não. Pronto, acabou. Simples assim. Faz o cliente pensar como seria o seu dia com o dogão, como seria encerrar o seu dia com o dogão. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque ela vai usar a imaginação dela, ela vai pensar, tipo, alguma coisa que faça ela lembrar do cheiro, do sabor, de alguma situação, de alguma experiência. Esse é um ponto muito interessante, tá? Inclusive, é algo que eu sempre falo aqui, usar imagens que tragam essa experiência, tá? Outro ponto negativo, e na verdade esse aqui é o último e você cagou nesse, é... margem. Coloca margem. Coloca margem. Essa é uma parte que você precisa ter muita atenção. Cara, margem é de graça. Você acertou as margens nas laterais, você acertou no espaçamento entre os elementos, mas cagou aqui nessa margem de cima e na de baixo. Cara, coloca a margem, velho. É de graça, é simples, é só você puxar um pouquinho mais para cima e a logo um pouquinho mais para baixo, tá resolvido o problema. O seu design ele tá com um aspecto muito interessante, tá num caminho bem voltado pro profissional, mas só o simples fato de você ter colocado esses elementos nas extremidades mostra que o seu design é amador, só por causa disso. Então corrija esses detalhezinhos que o seu design vai ficar sensacional. Passando agora pro design do Eduardo, cara... que trabalho que você vai me dar aqui, hein? Nesse especial de 60 mil tinha que ter, não pode faltar, sempre tem que ter. Cara, pontos positivos, vamos lá para os pontos positivos. Destaque no produto, você deu um destaquezão legal pro produto, tem um copão ali enorme, tem a garrafa colocando, isso traz aquela sensação para quem bebe, né? Eu não bebo, então não faço a menor ideia de como é, mas eu sei que vai trazer essa ideia, essa sensação pro cliente que gosta, então é um ponto bem positivo isso. E um outro ponto positivo é bem simples, tá? Você desfocou o fundo, isso faz com que toda a atenção fique nos elementos que estão no primeiro plano. O fundo tá no segundo plano e os elementos que estão transmitindo a mensagem estão no primeiro plano. Sensacional, traz toda a atenção para a parte importante do design, que é o texto, o conteúdo. O resto é só elemento. Inclusive, você poderia ter aplicado essa mesma ideia, essa mesma técnica nessas folhas aqui, desfocando elas para que elas não atrapalhem a comunicação, ou melhor, não atrapalhem a transmissão da mensagem e fiquem ali só como complementos, tá? Porque aí você teria um plano anterior, um plano central e um plano de fundo. Assim você teria só o meio focado e o resto todo desfocado, dando toda a atenção para a mensagem. Pontos
negativos. Aqui, meu amigo, é o seguinte. Primeira coisa, ambientação. Você não tem nenhuma ambientação aqui, no sentido de ambiente, não no sentido de iluminação. Na verdade, são a mesma coisa, mas você entendeu. Por quê? Você tem, primeiro, começando aqui, um brilho fortíssimo vindo desse lado. E não tem nenhuma indicação de que tem uma luz desse lado. Eu sei, é a imagem que você pegou era assim, tá tudo bem, não tem problema. Só que você tem que pensar nesses aspectos, tá? Por quê? Você tem um brilho muito forte lá atrás, é uma cena, é um cenário de praia. E aqui você tem um brilho escuro, não é um brilho, mas a transparência que está sendo refletida, ou melhor, a imagem que está sendo refletida através aqui desse brilho, dessa transparência do copo aqui, é escura, é preta, não faz sentido, não casa. Isso aqui traz uma sensação muito amadora para o seu design. Tem que trabalhar isso, tem que tomar bastante cuidado nesses pontos, porque assim o seu design fica totalmente incongruente, tá? O que você poderia ter feito nesse caso? Ao invés de ter usado um fundo mais claro, usado um fundo escuro, uma base, uma mesa que remetesse essa ideia de que tem algo escuro atrás desse copo transparente. Esse é um ponto que teria resolvido o problema. E nessa mesma pegada, você tem aqui o líquido saindo da garrafa, um líquido preto. Cara, muito cuidado nesses pontos, muito cuidado nesse tratamento de imagem, tá? Pesquisa sobre ambientação, pesquisa sobre iluminação, que é o mais importante. Tem vídeo aqui no canal falando sobre iluminação. Assiste, porque vai te ajudar muito nesses aspectos, tá? Outro ponto negativo, essa fonte cômica dá um aspecto bem infantil para o seu design, tá? Existem muitas outras fontes mais interessantes para esse estilo de design, umas fontes mais alegres, mais descontraídas, mas não esse tipo de fonte cômica, tá? Porque isso aqui é muito infantil e não casa nada com esse estilo de design. Mas basicamente é isso, tá? Precisa melhorar a estrutura, precisa melhorar essa composição, a iluminação, as fontes, para você ter um design mais interessante, tá? Chamar mais atenção para o produto, porque aqui você tem uma estrutura bem legal, tá? Você tem um fluxo interessante, você tem elementos bem posicionados em pontos que são interessantes, que são estratégicos, mas o resto não condiz com o que você construiu. Então fica uma coisa meio desbalanceada, tá? Passando agora para o design do Agarra o meu pinto. Aham, sei. Agarra o meu pinto. Eu saquei, é por isso que eu coloquei aqui, tá? É o seguinte, cara, eu não sei se eu rio do seu design ou do seu nick, porque os dois são engraçados. Na verdade não, eu tô brincando. O seu nick é muito engraçado, tá? Pontos positivos. Direção do olhar. Você tem só um menininho aqui, ele tá olhando meio para frente e meio para o lado, tá? Isso faz com que ele não fique encarando a pessoa que tá olhando. Mas ao mesmo tempo, dá uma indicação para ele olhar para o lado. Eu sempre falo isso aqui nas análises, porque quando você tem uma imagem olhando para uma direção, a pessoa que tá olhando vai olhar para aquela direção também. Então esse é um ponto muito positivo, tá? Outro ponto positivo é que você tem margem, e é uma margem confortável. Não tanto, mas você tem uma margem aqui nas laterais, na parte de cima e embaixo, que são confortáveis. Isso aqui é muito bom, é muito interessante porque dá folga, dá descanso nas laterais, tá? Tem já alguns pontos que eu vou apontar aqui, mas nesse ponto aqui, positivo, excelente trabalho. Outro ponto positivo são cores complementares. Você usou azul e amarelo, basicamente, azul e amarelo. Cores quentes para chamar a atenção e cores frias lá pro fundo, para a parte onde ninguém precisa dar atenção, precisa focar ali especificamente, tá? Esse é um ponto muito positivo porque as cores quentes elas são mais próximas e as cores frias elas são mais distantes. Então, ponto positivo aqui. Agora, os pontos negativos, cara. Primeira coisa, você não tem hierarquia aqui. Tem uma hierarquia, mas muito bagunçada. Você tem que ter uma hierarquia construída de uma forma que você vai guiar o olhar do cliente, tá? E aqui você não tem isso. Você tem elementos aleatórios, confusos, muita informação, que é um outro ponto negativo que eu ia falar, que é essa desordem, que é essa bagunça que você tem. E isso faz com que o cliente fique confuso. A primeira vez que eu olhei o seu design, eu falei... Cara, não consegui entender nada. Não consegui. Organiza a estrutura, organiza as informações, dá margem entre elas, eu estou falando no sentido de espaçamento entre os elementos, e organiza isso de uma forma que o cliente ele vai bater o olho e olhar as informações que importam, ok? Agarra o meu pinto? Não. Ela não tem como falar isso muito sem rir, velho.
Beleza? Então corrija esses detalhes e você vai ter um design mais organizado, vai transmitir a mensagem mais fácil e mais rápida para o cliente. Passando agora para o design do LabDark. Cara, olha só, pontos positivos. Experiência. Você tem uma imagem que transmite a experiência. Eu sempre falo isso no canal e são poucos que estão me ouvindo. Você usou uma imagem que transmite a experiência. Isso aqui é muito importante, porque você está falando de pedal e colocou gente pedalando. Simples assim, não tem segredo. Ponto positivíssimo nesse aspecto. Outro ponto positivo é que você usou a cor amarela para as informações mais importantes, ou pelo menos quase todas, que é a data, o horário de concentração, o horário de saída, o local, que é o estacionamento do parque aquático, sorteios, inscritos, 1 kg de alimento não perecível e secretaria de esportes. Acho que esse Secretaria de Esportes talvez você poderia ter eliminado para deixar só no restante das informações que são mais importantes. Mas esse é um ponto muito bom, tá? É um ponto excelente, na verdade, não bom. É um ponto excelente porque você chama atenção para os pontos, ou melhor, para as mensagens, para os textos, para as informações, eu quero dizer, mais importantes do seu design. E todo o resto é só um complemento. Quando você bate o olho no design, você vai olhar a imagem e só os textos que estão amarelos. Depois você vai ler o resto. E esse é um ponto excelente, como eu já falei. Agora, pontos negativos. E aqui, meu amigo, eu tenho que respirar fundo, porque é o seguinte: que bagunça! Cara, por que você colocou esses textos todos pra lá, pra cá, pra lá, pra cá? Dá um negócio. Alinhe esses textos, cria blocos de informações isoladas, porque assim você faz o cliente olhar pequenos bloquinhos de texto. Você tem uma tonelada de texto aqui nesse design e deixou ele muito pesado com essa quantidade de texto que você colocou. Agora, se você divide isso em pequenos blocos, posicionados em locais estratégicos, com espaçamento entre eles, você reduz essa quantidade de texto de forma visual. Isso aqui faz o cliente ter uma sensação muito mais relaxada, mais descansada. Eu quero ler esse design. Esse aqui é o ponto que eu quero chegar. Divide isso em bloquinhos menores, alinha tudo isso de uma forma lógica e coerente para não deixar esses elementos todos espalhados de forma bagunçada, tá? Isso aqui já vai deixar o seu design 1 milhão de vezes mais interessante. E por fim, e esse é um ponto que sabe como é, né? Que é o seguinte, essa fonte que você usou aqui, só essa daqui, tá? Da data, 10/9 e tal, cara, é uma fonte que também tem um aspecto muito cômico. E isso aqui não é interessante, porque você não tá falando de pedal para criança, você tá falando de pedal para adulto. Pelo menos é o que eu entendi aqui, não tem classificação de idade, não tem nada referente a isso, e são duas pessoas adultas que estão na bicicleta, então não me remete nada a ser infantil. Então corrige isso, coloca fontes que sejam mais condizentes com o público, com a mensagem que você quer transmitir, beleza? Próximo design é o design do Gabriel, que é aluno do designer de outra dimensão. Cara, olha só a qualidade do design do Gabriel. Tá num caminho excepcional. E eu vou explicar os detalhes mais importantes desse design aqui para você entender. Começando pelos pontos positivos, que a primeira coisa que me chamou muita atenção é essa composição limpa. Tem alguns detalhezinhos que eu já vou falar, que precisam ser melhorados, mas você tem uma composição aqui harmoniosa. Você tem espaço, você tem descanso, você tem margem, você tem contraste, você tem foco no produto. E esses são pontos excelentes, são pontos que são intrinsecamente necessários para um design profissional. Outro ponto positivo é que você tem hierarquia, chamando a atenção primeiro para a imagem, obviamente, depois título, depois os outros dois textinhos. Só. Precisa de mais informações? Não sei qual que é o foco desse material, mas do que eu tô vendo aqui já me chamou a atenção, já sei do que se trata e não tem uma tonelada de informações aleatórias dificultando a mensagem, tá? Outro ponto muito positivo desse design são os detalhes. Você tem detalhes aqui muito sutis que quase não dá para você perceber se você não olhar com atenção. Quais detalhes? Sombra, olha essa sombra, que sombra linda! No detalhe, tá vendo? No detalhe, sombra de oclusão pertinha, sombra nas laterais meio desfocadas, sensacional. Quais mais detalhes você tem aqui? Você tem um fundo
com um leve toque de desfoque. Pode ser que não seja proposital, mas esse pequeno não proposital ficou sensacional. Você tem um brilhozinho bem fraquinho aqui na parte de trás, chamando a atenção pro produto. Um leve flarezinho aqui. Cara, sensacional esses detalhezinhos que você deu aqui, tá? Muito interessante. E mais um ponto positivo aqui é o destaque no produto, chamando toda a atenção aqui para essa parte central, aonde estão as imagens, tá? Pontos negativos. Esses pontos negativos são pontos que me incomodaram, tá? Não que sejam negativos, mas que me incomodaram. E que pode ser que incomode o cliente também. Pode ser que não, pode ser que sim. Porque eu analiso com olhos de designer e o cliente não vai olhar com olhos de design. Vai olhar com olhos de quem quer comprar um produto gamer. Que são esses controles aleatórios aqui, tá? Com desfoque de movimento. Só tem 3 aqui meio aleatórios ali. Enfim, talvez se você tivesse eliminado, teria um design muito mais foda ainda. Com eles, ficou meio que perdeu aquela classe a mais que você daria, mas estão ali sem problema. Só precisa tomar um pouco mais de cuidado, talvez deixar ou maiores, ou mais desfocados, ou em posições mais interessantes, mas é só um detalhe, tá? É só um detalhe que me incomodou. Outro ponto negativo é essa imagem que você deixou um pouquinho pequena. Poderia ter deixado ela maior para chamar mais atenção, dar mais destaque ainda para ela, para encher os olhos do cliente. Esse é um ponto que pode ser corrigido e que só esse detalhezinho já vai deixar o seu design top. E o último ponto negativo é essa headline. Essa headline, talvez a fonte, eu não sei, alguma coisa nessa headline me incomodou. Talvez alguma coisa tá faltando nela, tá? Algum detalhezinho ou simplesmente trocar essa fonte para deixar ela mais interessante, chamar mais atenção através dela. Fora isso, design tá fantástico, Gabriel. Passando agora para o design da Vanessa. Pontos positivos. Produto em destaque. Você tem um produto enorme aqui, em destaque. Poderia só ter dado um pouquinho mais de tratamento nessa cor aqui, para não deixar essa cor meio esquisita, tá? É uma corzinha que não tá dando aquela sensação de... não sei explicar, tá? Tem que tomar cuidado com cor de comida, porque é muito sensível. Não sei se sensível é a palavra, mas é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado quando você for trabalhar com comida, porque faz toda a diferença, tá? Outro ponto positivo é que você desfocou o fundo, chamando a atenção toda aqui para frente, tá? Não sei se essa madeira você também desfocou essa parte de trás, mas esse simples detalhezinho aqui já faz muita diferença também, tá? Outro ponto positivo é que você separou o conteúdo em pequenos blocos. Isso é muito, muito interessante. Você tem um bloco do título, você tem um bloco do preço, você tem um bloco da taxa de entrega ou da taxa grátis, talvez entrega grátis, eu acho que é isso, né? Se tivesse colocado entrega grátis seria mais interessante. Ou taxa de entrega grátis, não sei. Tem que corrigir isso aqui. E aqui, mais um bloquinho para a parte de contato. Bem interessante, bem distribuído esses blocos. Isso facilita a compreensão, facilita a transmissão da mensagem, que é um ponto muito interessante, tá? Pontos negativos. E aqui, minha querida, eu vou puxar a sua orelha, tá? Por quê? Começando aqui pelos bloquinhos que eu acabei de falar. Você tem muito espaço aqui. Você tem essa taxa de entrega grátis, por exemplo, você poderia ter colocado aqui. Poderia ter alinhado isso aqui, um alinhamento mais interessante. E esse contato ia ficar onde? Centralizado. Ou essa sopa ia ter vindo mais para cima e o contato aqui embaixo, por exemplo. É só um exemplo, tá? Coisas que você poderia ter feito. Fora isso, você não colocou um call to action, porque a pessoa que vai estar vendo isso aqui, provavelmente ou vai ser na hora do almoço ou vai ser na hora do jantar. Sendo assim, você precisa colocar um call to action, porque a pessoa ela pode esquecer, ela pode nem lembrar, olha que legal, R$25,90, tá, beleza. Aí só o fato dela ver ali, ó, ligue agora, compre agora, peça já, alguma coisa assim, já vai fazer ela, olha, dá para pedir agora, tá no horário do almoço mesmo, então eles entregam. Beleza. Fora esse ponto negativo, outro ponto que eu também não achei tão interessante nesse design é a combinação de cores que você usou. São cores elegantes, são cores que se combinam entre elas, que é esse bege com esse marrom e esse outro tom de marrom aqui, incluindo a combinação com o fundo, a madeira e a sopa, inclusive. Mas ela não traz aquela sensação gostosa de comer. Não sei se você vai conseguir pegar essa ideia aqui, tá? Mas são cores que elas estão mais voltadas ali pro luxo, pro sofisticado, alguma coisa nesse sentido, talvez mais de conforto. Enfim, não tá tão interessante para comida. Isso não significa que você tem que usar vermelho e amarelo, de forma alguma. Simplesmente são cores que não casam com o que você tá falando. Precisa talvez mudar uma cor ali ou outra para continuar usando o marrom. Pode usar o marrom, por exemplo, com o amarelo.
fica interessante. Um amarelo mais vivo, quase alaranjado, fica interessante aqui, mas tem que tomar bastante cuidado com os tons, tá? Faz esses pequenos ajustes, você vai ver como o seu design vai ficar foda. Passando agora para o último design, o design do Rafael. Cara, que design sensacional, Rafael. Ficou muito top, muito foda. Atenção aos detalhes. Isso aqui, cara, faz toda a diferença. Quais detalhes? Tem um ruído aqui que se você não parar para olhar, você não vai ver que ele tá ali. Você tem que parar para olhar, para analisar cada um dos pontos, e ele tá ali. Então, começando aqui pelos pontos positivos, obviamente eu já acabei de falar, atenção máxima aos detalhes. Você deu atenção a esses detalhes e fizeram toda a diferença no seu design, tá? Outro ponto positivo, que eu já falei em quase todos os outros designs, é a direção do olhar. A direção do olhar dela. Por quê? Ela tá olhando para onde você quer chamar atenção. Já somos 7K. Esse é o ponto. Ela tá olhando para lá, aonde tá a logo dela, onde estão as informações que interessam, que precisam ser transmitidas. Sensacional isso aqui também. E mais um ponto positivo é a combinação de cores que você usou. Tudo casou perfeitamente. Parabéns, tanto pela seleção das cores, quanto pelo design, quanto pela atenção aos detalhes. Tem só uns detalhezinhos aqui que são pontos negativos, que não chega a ser pontos negativos, são pontos de melhoria nesse caso do seu design que ficou fantástico, tá? Primeira coisa, e talvez a única coisa que me incomodou nesse design, além de ser esse dedo estranhão aqui, separado, mas isso aqui não vem ao caso, é só um detalhe meio aleatório, é esse bloco que você criou aqui. Ele não tá aquele bloco, sabe, aquele bloquinho de texto que você vê, ele fala e pensa, tipo, é um bloco uniforme. Dá a impressão de que você tem um desalinhamento só por causa disso aqui, ó. Porque aqui você não tem nada e aqui você tem um espaço. Eu sei que você alinhou com o texto, com essa parte aqui. Por exemplo, daqui você fez essa linha aqui e daqui você fez essa linha aqui. Só que tá vendo como dá a impressão de que tá desalinhado? É só um detalhe muito sutil, que é só quem tem toque, só quem gosta das coisas bem alinhadinhas que vai perceber. E claro, você poderia ter dado um pouquinho mais de espaço aqui entre a logo dela e as informações para ter um pouco mais de... Talvez seja esse o ponto. Se você descer só um pouquinho esse texto aqui, já resolve esse problema, tá? Fora isso, parabéns pelo design, tá sensacional. Recorte da modelo ficou perfeito, tem nitidez, tem desfoque onde precisa, tem brilho onde precisa, tem flare onde precisa, sensacional. Parabéns. Nesse especial de 60 mil inscritos, obviamente eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que fazem parte dessa comunidade insana que a gente é e que a gente ainda está se tornando. A gente começou do zero e hoje somos mais de 60 mil inscritos. Ah, mas 60 mil é pouco. Ah, é? Coloca 60 mil pessoas dentro da sua casa para você ver se é pouco. Se você faz parte de verdade da nossa resistência, manda esse vídeo lá naquele grupo de design que você faz parte. Deixa um like, eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.